Acho que agora foi. Então tá bom, bem-vindos à nossa quinta aula, da nossa quinta web, tá bom? E hoje é um dia especial, né? Então desejo a vocês, todas vocês, um feliz Dia da Mulher, para a mãe de vocês, para a avó de vocês, tá bom? Para todas as mulheres que existem perto de vocês, tá bom? Um feliz Dia Internacional da Mulher, tá bom? E fico esperando do Igor e do Vinícius um bombom, tá bom? Viu, Igor? Viu, Vinícius? Eu só não mando bombom porque tá muito longe, hein, professora? Olha. Ah, tá, mas para Yasmin e para Catherine você deu, né? Ele não deu nada não, professor, fez só raiva ainda. Viu? Olha. Ai, viu, Rafael? Tem problema não, manda bombom pelos pombo correio, tem serviço aí, Sedex, manda pela Sedex. Verdade. Igor, não tem desculpa, nem para você, Vinícius. Brincadeira, meninos e meninas. Bom, só desejando para vocês, tá bom? E, então, vamos lá, né? Hoje é a nossa quinta web, quinta e quase penúltima, né? A próxima vez que nós nos virmos é a nossa nosso último encontro, tá bom? E vai ter uma atividade avaliativa, tá bom? Então, eu vou dar o feedback para vocês da outra atividade que vocês fizeram e já vou passar a próxima, tá bom? Porque essa semana tem os alunos fazendo a recuperação. Então, vocês conseguem visualizar a nota de vocês ali no ambiente virtual, né? Eu respondi para todos, fiz a correção, tá bom? E aquela atividade que vocês me enviaram no e-mail, eu vou dar um feedback para vocês ainda, tá bom? Porque eu recebi muitas atividades, eu olhei todas, mas eu não respondi o e-mail de vocês, mas eu tenho todas as anotações feitas, tá bom? Amanhã eu vou sentar e vou responder todos vocês. Como a gente também está em capacitação, então aí acabou bolando tudo. Mesmo eu fazendo no sábado, eu não consegui dar conta, tá bom? E aí, não fiquem frustrados nem chateados, vocês vão ter um retorno, tá bom? E, né, o que nós estamos vendo essa semana, né, do dia 7 ao dia 11, nós estamos na leitura do capítulo 10, que é conceitos de organização e disciplina do trabalho, e o 11º, que é conceitos de planejamento, organização e controle. Bom, então, esses capítulos vão mais retratar para vocês como cuidar da organização do trabalho de vocês, né? O respeito que vocês têm que ter pelos materiais, o cuidado, tá bom? E como se planejar. Então, esses capítulos aí, vocês também vão encontrar bastante o princípio do PDCA, nessa prática de vocês terem esse planejamento e organização, tá bom? E né, onde vocês vão encontrar o livro didático, material, tá bom? Sempre na abinha tarefas, e toda vez que vocês precisarem clicar, só clicar 2 vezes em ambos, tá bom? Agora tem mais coisas aqui, né, mas acho que para vocês ainda tá aparecendo assim, ok? Na biblioteca, vocês vão encontrar todos os conteúdos das webs e conteúdos adicionais que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Essa semana fiquem atentos, que aquele material que eu comentei com vocês sobre a ISO 9000, eu estou terminando de editar ele, pedi para um colega revisar para mim, ver se eu não esqueci nada, se eu pulei algo, tá bom? E assim que ele terminar essa revisão e eu também, nós estamos fazendo um documento compartilhado, né? Então, o que eu preciso alterar, ele me manda ali, tá? Então, assim que ele terminar de me responder tudo, eu vou disponibilizar para vocês e envio uma mensagem avisando, ou então eu peço para Camila mandar para vocês, tá bom? Ali no grupo do WhatsApp. É bem importante esse material da ISO, vocês vão carregar ele com vocês, né? Um bom tempo, tá bom? A ISO está presente em toda a parte que nós, como técnicos da qualidade, fazemos na empresa, utilizamos a ISO para tudo, tá bom? Saúde, meio ambiente, ok? E aí, hoje, pensando um pouquinho sobre ética, né? Então, queria que vocês pensassem. Eu trouxe aqui, então, ética, né? A gente encontra respeito, igualdade, valores
e direitos, né? Mas de que forma nós encontramos isso em ética, tá bom? O momento que vocês quiserem perguntar, levantem a mão, abram o microfone, tá bom? Quem vem à vontade. Então, né, eu trouxe o conceito de ética para vocês. Então, a ética, ela vem lá do grego, né, etiquê, que abarca 2 ramos de definição. Então, filosoficamente, quer dizer costume, né? Então, um bom costume. Então, ter ética é ter um bom costume, tá bom? E esse verbete, etiquê, deriva de éticos. Então, algo realizado de acordo com o ethos, ok? Então, o ethos, ele vai agir conforme a moral ou os bons costumes, tá bom? E ethos, né, designa a moral humana. Então, ethos vai funcionar como um paradigma, tá? Ligado ao caráter, tá bom? O modo correto de ser e os valores que nós, como seres humanos, carregamos, tá bom? Então, os gregos falavam de ética, né, como a procura de uma vida, moralmente. Então, olha lá, né, antigamente já se falavam sobre ética, tá bom? Como, né, como agir, né, em determinadas situações. Né? Então, e eles procuravam uma vida moral, né, moralmente boa. Então, a ética fundamenta-se no dever moral, tá bom? O que significa um ato motivado somente por um dever moral. Então, a moral e a ética, elas vão estar sempre ligadas, mas ambas determinam coisas diferentes, tá bom? Então, a ética, ela vai ligar a investigação geral sobre aquilo que é bom, né? Então, o que é bom, a gente deve sempre, né, fazer, tá bom? E o que é moral? Né? Já pararam para pensar? A moral é a parte da vida concreta, né? Então, trata da prática real das pessoas que se expressam por costumes, hábitos e valores culturalmente estabelecidos. Então, a moral consiste em fazer prevalecer os instintos simpáticos sobre os impulsos egoístas, né? Então, quando a gente pensa um pouquinho sobre a moral, né, vai levar em conta o que nós somos, tá? E se vocês quiserem depois ficar com papel e caneta, tá? Para anotar alguma coisa, nós vamos fazer uma atividade aqui só para, né, contextualizar, tá bom? Então, a ética e a moral, né? Colocando na balança, a ética é a parte da filosofia, onde considera concepções de fundo acerca da vida, né, do universo, do ser humano e de seu destino. Ah, tá bom, Inaí. Tranquilo. Pode sair, tá bom? Do ser humano e de seu destino, de valores que orientam as pessoas e a sociedade. E a moral, ela vai ser o conjunto dessas normas, tá bom? Para o agir específico ou concreto. A moral está contida nos códigos. Então, nós vamos ver alguns, vocês já ouviram falar sobre conduta moral, conduta ética? Já ouviram essas palavras? Ah, que bom, né, que deu certo. Bem, então, a gente vai, né, e elas, né, a moral, ela vai ter mais a intenção de regulamentar o nosso modo de agir, tá bom? Os indivíduos se defrontam com a necessidade de pautar seu comportamento por normas que julgam mais apropriadas ou mais dignas. As normas aceitas intimamente reconhecidas como obrigatórias, né? Então, quando nós trabalhamos em algum lugar, né, nós temos que ter aquele padrão, né, que a empresa solicita. Se nós estamos numa festa, né, como nós nos comportamos? Então, a cada local, né, dependendo da situação, nós vamos nos comportar de um jeito. Em alguns lugares, nós vamos precisar ser mais éticos, né, colocar em prática a moral, porque nós temos normas, né, que não pode fazer aquilo, não pode fazer isso.
tá bom? Mas, né, estaremos ali. E aí, né, cabe a cada um tem seu livre-arbítrio, né, para decidir, né, como agir em cada situação, tá bom? A fim de não evitar problemas, ok? Investigar o modo pelo qual a responsabilidade moral se relaciona com a liberdade e com o determinismo, ao qual nossos atos estão sujeitos, é um problema teórico, cujo estudo é de competência ética. Então, dependendo do jeito que nós nos comportamos em algum lugar, isso, né, se fizemos algum protesto, né, dependendo de como isso acontecer, nós teremos uma norma, um regulamento que vai dizer como nós vamos sofrer as consequências, tá bom? E aí esse estudo, né, alguém já fez um estudo sobre o comportamento humano, vários teóricos já fizeram esse estudo, e ele cabe dentro da competência da ética, tá bom? E a ética, né, com o seu sentido prescritivo ou normativo, conjunto de preceitos que estabelecem e justificam valores e direitos, né? Valores e deveres, desculpa. Então, esses princípios formam a ética universal do ser humano e a ética profissional ligada ao sistema, né, profissional. Então, a gente precisa pensar, né, como eu falei, né, nós temos nosso livre-arbítrio. Podemos agir conforme as situações, mas se eu extravaso demais, né, ou eu deixo de fazer algo que está ali na norma que eu tenho que fazer, vocês vão sofrer consequências sobre esse comportamento, ou é excessivo ou não, né, por vocês não fazerem o que é esperado. Bom? Ah, que legal, né, tu ouviu falar. E aí, daí eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né, você, né, Maria, o Igor, a Yasmin, a Kathleen, a Jéssica, a Fernanda, o Vinícius, a Inair e a Bruna, né? Quais são os valores que vocês trazem com vocês, né? Quais são os valores que os pais de vocês ensinaram vocês e vocês hoje, né, utilizam, né, assim, no dia a dia de vocês, para uma boa convivência? Alguém gostaria de compartilhar? Boa noite, Ronifer, bem-vindo. Você chegou agora, a gente está conversando um pouquinho sobre ética e moral, tá bom? E pensando na ética, né, e a moral, né, que onde nós podemos colocar o nosso livre-arbítrio, né, em prática, eu queria saber quais são os valores que vocês trazem com vocês, tá bom? Pensem aí, se alguém quiser comentar algo, fiquem à vontade. Mas é bem importante que vocês compartilhem, tá bom? Bem, então, quando a gente pensa na ética, né? Ai, devo ou não fazer, né? Qual o caminho que eu vou seguir? Né? Então, pensando por um lado, né, que a gente não põe nem a ética e nem a moral à prova, né, nós vamos encontrar um jeitinho de fazer algo errado, né, podemos fazer algo, né, ligado à corrupção, a gente vê tanto isso, né, no meio político, mas será que é só no meio político que existe corrupção, né? É o que é mais visto porque está ali no jornal, mas quais são os outros meios, né? Sempre tem alguém que faz algo para prejudicar alguém, tá bom? E a ética, ela vai estar sempre ligada ao bem comum, né? Então, ao bem. Então, a gente sempre tem que pôr na balança os dois, tá bom? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Ah, a Iner colocou respeito pelo próximo, honestidade. Isso mesmo. Acho que o que o meu pai, assim, mais, meu pai e minha mãe, né, mais me ensinaram é essa parte do respeito, né, ter o respeito pelo próximo, respeitar as diferenças, né, ninguém é igual a ninguém, a gente precisa sempre entender alguém, né, e ser honesto também, né,
ser honesto em tudo que fazemos, né? Não é só aquela parte ligada ao dinheiro, né? Mas será que eu sou honesto ao estudar? Será que eu estudo mesmo? Será que eu ponho lá, ouço uns 5 minutinhos para eu falar e desligo, né? E aí, né? Essa é a parte da honestidade, tá bom? Também. A Jéssica compartilhou que caráter e responsabilidade, isso mesmo. Ou então podem ir colocando aí, tá bom? Vou continuar. No momento que vocês quiserem perguntar ou falar algo, só abrir o microfone, tá bom? E aí, né, a gente passa para a parte profissional, né? Então, qual é a ética que eu tenho que ter quando eu trabalho? Mas eu não posso me comportar como eu me comporto numa festa, né? Eu não posso me comportar da mesma maneira que eu me comporto em casa, né? O jeito que eu vou sentar, o jeito que eu vou falar, né? Qual que é essa ética? E ligada a essa ética profissional, a gente tem um código de conduta, né? Então, todas as empresas, elas possuem esse código de conduta. E é a partir desse código que nós vamos saber o que a empresa espera, né? Então, ali no código de conduta, nós vamos ver o que a missão, a visão da empresa, tá bom? Um pouco desse documento que nós fazemos no Manual da Qualidade, a empresa também utiliza para fazer o código de conduta dela, tá bom? E aí eu vou passar um vídeo para vocês, tá bom? Bem, prestem atenção, se vocês quiserem anotar algo, tá? Anotem, tá bom? Vamos ver se eu consigo pôr por aqui. Não. Tá pensando, deu certo? Acho tudo. Deu certo aqui. Não, não deu. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Depois vocês me falam se estão ouvindo, tá? Nunca discutimos tanto sobre integridade e como a falta dela. Alguém consegue confirmar se deu para ouvir? Sim. Sim? Então tá bom. Preste atenção, tá bom? Nunca discutimos tanto sobre integridade e como a falta dela pode gerar desequilíbrio e instabilidade nos negócios. O que sua empresa faz para aumentar a integridade dos seus negócios no dia a dia? Nós, da Alliance for Integrity, acreditamos no desenvolvimento sustentável e prevenção à corrupção. Para isso, plantamos novas sementes para uma sociedade mais ética. Por exemplo, se a integridade da sua empresa fosse uma garrafa de suco de maçã integral, que qualidade de fruta você usaria? Imagine que todas as etapas de produção desse suco são os negócios que sua empresa faz com seus parceiros. Se você usar uma só maçã podre nessa produção, vai estragar seu produto. Porém, com 4 atitudes simples, você pode garantir que nenhuma maçã ruim comprometa a qualidade de seu suco integral, gerando confiança e credibilidade no mercado. Confira. Faça um código de ética e conduta. Identifique conflitos de interesse. Crie um canal de denúncia. Treine e comunique seu programa de integridade. Tudo começa pelo seu código de ética.
Com o envolvimento de gestores e colaboradores, elabore um documento que reflita o compromisso da alta direção e valores como sustentabilidade, respeito, tolerância, igualdade de gênero e, acima de tudo, transparência. Esse documento ajudará seus colaboradores a cumprirem a missão da empresa, a legislação, além de criar uma cultura que encoraje a ação ética. Dessa forma, você terá suas primeiras sementes de frutas saudáveis. Caso contrário, você deixará um risco para a sua colheita, seu transporte, sua extração e seu suco continuará correndo o risco de não ser mais tão integral. E não é apenas o gosto do seu suco que conta. Em um futuro próximo, além do consumidor, a sociedade irá fiscalizar cada processo e as empresas não terão mais espaço para vender sucos de origem duvidosa. O mercado e a sociedade vão exigir a transparência das empresas e você precisa se preparar. Acompanhe os próximos vídeos para conversarmos sobre as outras 3 atitudes. Integridade Ai, cadê vocês agora? Eu perdi vocês. Ah, achei vocês aqui. Se eu fechei a câmera, quando eu abro, vocês somem. Então, né, o que mais chamou a atenção de vocês quando ele falou ali sobre o código de conduta? Vocês conseguiriam pegar algo assim? Tinha algo. Então, a gente tem que pensar assim, a criação do código de conduta, ela vai agir como um norteador, né? Para quê? Para minha conduta, né? Como eu vou agir com fornecedores, né? Como eu vou agir dentro da empresa, né? Qual postura eu tenho que ter? Eu sei qual é a visão e a missão da empresa para que eu consiga agir igual, né? Também vai ter algumas normas, né, de padrões, né, eles utilizam bastante coisa do nosso manual da qualidade, tá bom? Ali coloca-se que se a empresa trabalha com sustentabilidade, né, quais são os ISOs que ela tem a certificação, né? A partir dessas ISOs, a gente consegue colocar as normas, né, do que eu quero, qual é o padrão de funcionários que eu quero, tá bom? E aí, né, de acordo com o ramo da organização, esse código de conduta ele vai ser feito em cima disso, tá bom? Alguém queria comentar alguma coisa? Tem várias coisas para comentar. Então, a primeira delas, né, o que eu acho muito legal no código de conduta é a parte do conflito de interesses, né, quando nós temos que lidar com fornecedores, né, por exemplo, eu tenho um grande amigo, né, o Igor, por exemplo, o Igor e a Inaí, mas aí eu tenho o Vinícius e a Maria, que são de outra empresa, né, então ambos trabalham em empresas diferentes, mas a minha ligação mais forte é com a Maria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar com que a Maria consiga, né, ser minha fornecedora da empresa. Né? Então, o que eu coloquei ali? Eu coloquei a minha amizade em jogo. Mas e se não der certo? Né? E se a Maria não atender as especificações que a empresa exige, mas aí eu vou dando um jeitinho, porque eu não quero que a Maria perca esse contrato com a empresa. Então, eu deixei de pensar, né, na empresa e eu estou pensando no lado pessoal. E é isso que não pode ter, tá bom? Eu estou culpado. Oi? Perdão, eu não vi quem ligou. Oi, Wesley. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tu quer comentar algo? Ou foi sem querer? Não, eu tô falando aqui sem querer mesmo, não vi o alto-falante ligado aqui. Ah, tá bom então. Tranquilo. Tá bom? E aí a gente precisa pensar nisso, né?
quando nós estamos lidando com a ética profissional, eu não posso deixar os conflitos de interesse agirem primeiro. Eu tenho que pensar na moral, né? A moral vai ser as normas que a empresa tem, ok? Dúvidas? Alguém quer perguntar algo? Comentar algo? Não? Tá bom. Seguinte. E aí eu vou ter a ética também, né? No tratamento das informações. Quais informações? Né? Todas as informações. Todas as informações da empresa, elas são sigilosas e nós precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Ainda está compartilhando a tela com vocês? Sim, beleza, obrigada. Então, ó, o comportamento ético ou não, né, está intrinsecamente presente em todas as atividades que nós realizamos dentro das organizações. E quando nós falamos em éticas, não estamos nos referindo apenas no relacionamento com a pessoa. Então, eu também tenho que levar em conta a ética com o relacionamento, tá bom? E, né, mais nas instituições, né, e as informações. Então, né, vocês já perceberam que nós lidamos com vários tipos de documentos, né, nós já vimos isso, precisamos ter um cuidado, usamos sistemas, mas do que adianta se eu levo o documento para casa? O que adianta se eu compartilho, né, no meu e-mail? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado da maneira que a gente cuida dessas informações da empresa, tá bom? Manipular informações, agir de outras, além das características, né, a capacidade de contextualização e interpretação, e especialmente uma ética exacerbada, pois trata-se de uma relação em que o outro elemento não vai realizar as escolhas, não exerce o direito sobre si, e o que fragiliza esse elo da relação, tá bom? Então, quando eu trabalhava na empresa, né, eu trabalhava diretamente no RH, né, na parte de contratação e, né, demissão. E aí a Márcia sabia todo mundo que ia ser demitido, né? Muitas vezes eu quis muito alertar, né? Ai, olha, toma cuidado que tu é o próximo, se tu continuar fazendo isso, cuidado. Mas eu não podia, né? Então, às vezes, muitos colegas, né, acabavam sendo mandados embora e ficava bravo comigo. Por que que eu não avisei? Porque eu não podia. Eu tinha assinado o documento que todas as informações que eu vi ali, os valores que a gente mexia, eu não poderia falar para ninguém, né? Então, é isso que às vezes as pessoas não entendem. Então, vai ligado ao quê? Ao conflito de interesses, né? Então, por isso que há muitas organizações, elas não contratam marido e mulher para o mesmo setor, ou se contrata, fica um aqui, o outro lá lá no final, né? Ou em outros setores, né? Estão ali por quê? Porque é lógico que você vai querer defender aquele, né, que está próximo de ti, assim como pai e filho, pai e filha, avô, tá bom? Então, por isso que tem essa separação. Ali na empresa, você é um funcionário e você tem que respeitar as normas da empresa, tá bom? Ainda, né, sobre o tratamento das informações, a gente tem a lei da LGPD. Não sei se vocês já ouviram falar dela, né? Ela está bem alta, acredito que todo mundo já tenha visto ou ouvido, né, ouvido falar sobre isso, né? Então, a gente teve, nos últimos tempos, muitos ataques hackers, né? Então, as pessoas cobram dinheiro em favor das informações, e as informações, elas são pessoais, né? Imagina alguém invadir o celular de vocês, eu tenho um treco do coração se alguém invade meu celular, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Se a gente já toma cuidado com o que é nosso, imagina com o que é o dos outros, né? A gente precisa ter o máximo de cuidados. E essa lei, ela vem desde 2018, tá bom? É a Lei 13.709 de 2018, que ela cuida do tratamento dos dados pessoais, bom? Que todos eles que são ligados a meios digital.
Então, todas as empresas têm um sistema, então ela está aí, né, a todo momento, tá bom? E ela vem para garantir a proteção da privacidade e a liberdade individual, tá bom? E aí eu fico pensando, né? Eu pergunto para vocês, por que que vocês acham que é tão importante exigir essa legislação com esse tema da LGPD? Oi, vocês estão aí ainda? Tenho medo desse silêncio, vocês não têm noção. Ou eu fico muito feliz que vocês viram no livro e não ficaram com dúvida, entendeu? E aí nessa pincelada aqui, ninguém tem dúvida, né? Depois eu vou compartilhar com vocês um documento que a Fiesc fez, tá bom? Sobre essa lei da LGPD, o que ela utiliza e a aplicação dela nas indústrias, tá bom? Ela é um documento muito extenso, então eu só baixei eles para vocês e trouxe só algumas coisas para a gente ver em aula, mas quando vocês pegarem para ler, vocês vão conseguir ler, vão sanar suas dúvidas, e aí qualquer coisa que vocês tiverem de dúvidas, aí vocês podem me perguntar, tá bom? Eu vou inserir ele lá na biblioteca também, tá bom? E ninguém quis falar por que que é importante nós termos essa lei que garante a proteção dos nossos dados? Ó, valendo um ponto. Não adianta, vocês não caem mais no meu ponto. Professora, Oi. eu acredito que seja porque, tipo assim, se for levado a isso adiante, ou vamos dizer assim, seja uma informação pública, se uma empresa, a hora que você for passar para outra empresa, ela ficar sabendo o motivo, dificulta a entrada desse colaborador em outra empresa. Aí acaba dificultando que essa pessoa entre no mercado de trabalho de novo, porque a outra empresa ela vai ter o acesso à informação do motivo que ela foi mandada embora. Uhum, é isso mesmo, Rony, foi muito bom um exemplo. Isso mesmo. Então, por exemplo, o Wesley, ele quer trabalhar na Fiesc, mas ele fez alguma coisa, né, que o proíbe. Quando a gente faz lá a avaliação, né, não encontrou nada. Mas o Ronifer trabalha lá conhece o RH e vai falar, né, para a pessoa, né, olha, não contrata ele não, porque ele fez isso e aquele outro. Isso não é uma atitude ética, tá bom? Obrigada, Ronifer, pelo exemplo. Vamos continuar. Ainda sobre o tratamento dessas informações, né, em tempos de tanta disponibilidade. Consegue manter a pessoa consegue manter a galeria, simplesmente escolhe ela. Oi, Eric. Agora com o mouse. Oi, Eric. Oi, Guilherme. Vocês querem perguntar algo? Boa noite. Para quem chegou depois, boa noite. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamam, tá bom? Botem a mãozinha. Então, tá. Então, né, em tempos de tanta disponibilidade de informação, ela precisa ser consentida ou não, tá bom? Então, os dados pessoais da população em geral estão cada vez mais vulneráveis. E uma delas é o WhatsApp, tá bom? A gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque as informações... Não, mas eu tampei com o dedo. As informações, elas são assim, né? Agora, a gente pode fazer pagamento pelo WhatsApp, então a gente precisa tomar muito cuidado, tá bom?
E contar com essa legislação específica direciona as ações em busca de proteção e uso devido, consentido e responsável de dados próprios e alheios, né? Então, como o Ronifer deu aquele exemplo ali, tá bom? Se caso a gente precisa recorrer, né? Aconteceu o vazamento da informação e a gente precisa recorrer, a gente tem, né, advogados próprios para isso, né? As empresas contam com esses serviços e elas ajudam, tá bom? Até porque quem faz esse tipo de invasão, ele vai querer algo em troca para não divulgar, tá bom? E esse, né, direcionamento se reflete tanto em meios físicos como digital, tá bom? Então, se eu perdi alguma coisa, né, uma carteira, né, então, né, vai ser de mim, né? Ah, eu vou levar na delegacia e né, eles encontram a pessoa, né? Faço uma divulgação no Face, ponho isso. Ou não, eu achei a carteira, coitada da pessoa que perdeu, o problema dela, ninguém mandou ela perder, né? Então, aí entra ali o que a Inair, deixa eu voltar aqui para ver, que a Inair colocou, né? O respeito, tá bom? Que é algo que a gente traz com a gente, né? Qual é a nossa cultura social, tá bom? E, né, quando acontece isso, cabe a fiscalização e responsabilidade, né, sobre esse descumprimento, tá bom? Caso isso tenha sido feito por nós, tá bom? Opa, voltei demais. Então, nos ambientes profissionais, a gente precisa levar em conta alguns detalhes. O acesso, quem vai ter o acesso sobre aquela informação, a classificação. Tem documentos que eu não posso compartilhar com todo mundo, tem documentos que eu posso compartilhar, então a gente precisa pensar nessa classificação, né? Montem, né? Vocês podem usar o Drive de vocês, né? Eu já comentei com vocês, né, sobre isso. Então, as empresas, tem algumas empresas que utilizam o Drive. Então, ali, qual informação? Eu vou fazer uma pasta, né? Cada pasta com um tipo de coisa. Mas o que é que eu vou deixar a Maria ver? O que é que eu vou deixar a Nathalie acessar? Né? O que que a Fernanda tem acesso e o Guilherme? Né? Pode ser que todos eles vão estar ali compartilhados, mas cada um vai ter acesso até um certo ponto. Então, eu preciso fazer uma classificação sobre quem vai acessar o quê, tá bom? Esse armazenamento, né? Se às vezes o Drive não cabe mais, então eu preciso arrumar outra forma de fazer esse armazenamento, tá bom? E, né, o compartilhamento vem com a classificação, o arquivamento. Se eu vou ter o documento físico, né, onde que esse arquivo vai ficar? Né, quem é que vai mexer nesse arquivo? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Um lugar onde todo mundo tem acesso às informações, qualquer um pega, some, né? Às vezes nem é por maldade, o documento some e aí a responsabilidade é de quem? Tá bom? E aí o descarte, né? A gente tem que pensar, né, em empresas sustentáveis e precisamos tomar cuidado da forma que nós descartamos os documentos, seja, né, qual tipo de que for, tá bom? E aí, né, como é que a gente aplica na indústria, né, esse conceito de ética e moral, tá bom? Então, como em qualquer outro ambiente profissional, o comportamento ético é essencial para a execução das atividades profissionais, garantindo uma postura adequada no desempenho das funções corporativas, desde os setores administrativos até o produtivo. Esse direcionamento se reflete tanto nos meios físicos como os digitais, pois induz a uma nova cultura social e, além disso, também propicia, acho que eu repeti aqui, a fiscalização e a sensibilização em seu descumprimento, tá bom? Então, a gente precisa, né, pensar, como dizia minha mãe, pensa 2 vezes antes de fazer, né? Então, a gente precisa ter essa consciência do que nós estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo e aonde a gente quer chegar, né? Então, o que o descumprimento de alguma delas vai fazer comigo como pessoa, tá bom? A segunda parte, né, é a ética no relacionamento profissional, né? Então, no campo profissional, a gente precisa considerar que o meio se refere ao ambiente corporativo, né? Então, ali, né, nós vamos ter várias pessoas com pensamentos e atitudes diferenciadas, que certamente têm objetivos próprios, tá bom? Então, né,
que eu falei, o que você quer, o que você deseja e aonde você quer chegar. Bom, e aí tem essas variáveis, tá bom? Que precisam ser inseridas nesse contexto, no contexto da organização, tá bom? Que precisamos considerar os objetivos individual, o que eu, Guilherme, desejo, tá bom? O coletivo, né? O que a Bruna, a Maria e a Nathalie, né, desejam ali, né? É a mesma coisa, tá bom? Os corporativos e os empresariais. O corporativo, ele entra fornecedor, tá bom? E os clientes, tá bom? Então, corporativos e empresariais é isso, né? Qual é o meu relacionamento com o fornecedor? Qual é o meu relacionamento com o meu cliente, tá bom? Isso não pode haver aquele conflito de interesses, tá bom? E aí a gente entra, né, na parte do relacionamento interpessoal, tá bom? Como que eu vou me comportar diante de tudo isso? Eu já sei a parte da moral e da ética que eu tenho que ter. Mas e agora? Como eu vou agir como pessoa, tá bom? Então, o relacionamento interpessoal, né, é o ato, né, da pessoa, como ela quer se relacionar, tá bom? Com a participação de mais uma pessoa. Então, para que haja esse relacionamento interpessoal, eu preciso que exista uma outra pessoa para que nós, né, tenhamos o relacionamento, tá bom? E aí, o que é que a gente tem que levar em conta? O objetivo comum, a contribuição mútua, a empatia, a identificação de capacidades com o reconhecimento de limitações e potencialidades. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho limitação em alguma coisa, eu não conheço tudo, né? Então, dependendo do que o próximo espera de mim, eu não vou conseguir atingir, e isso vai gerar uma frustração, tá bom? Então, a gente precisa pensar nisso. E a complementação dentre essas capacidades em prol de um objetivo comum. Ok, eu sei tudo que eu posso. Como eu consigo colocar essas minhas qualidades em ação? Como que eu posso transformar esses meus defeitos em uma qualidade? Cada um de vocês se conhecem. Qual é a sua maior qualidade? Né? Qual que é o seu maior defeito? Vocês já pensaram sobre isso? Oi, Lucas, boa noite. Bem-vindo. Hein? Vocês já pensaram sobre isso? Sobre suas qualidades e os seus defeitos? Já pararam para pensar? Ih, todo mundo dormiu. Vou escolher um, tá bom? Igor, você, a Yasmin e a Kathleen. Estão aí ainda? Estamos aqui, estamos aqui. Qual que é a sua maior qualidade, Igor? Professora, eu faço todo mundo rir a hora que eu quiser. Ah, pronto. Tá. Então você é carismático. Pra caramba. Tá. E a Yasmin, já pensou? Yasmin, você tem essa mesma impressão do Igor? É, aham. E eu sou igualzinha. Yasmin, qual que é o seu maior defeito? Você já pensou? Eu sou muito sincera, esse é meu defeito. Você acha que é um defeito ser sincera? É. Tá bom. Gente, meu maior defeito é falar demais, né? Nem parece, né? Eu falo muito, né? Então, esse é o meu maior defeito, acho que desde a primeira série, que a professora sempre chamava minha mãe, porque eu sempre falava demais. Então, esse é o meu maior defeito, é falar demais, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar onde vocês, pode pôr aqui, tá bom? Coloquem no chat. Se cada um de vocês aqui tem uma telinha, se tiver mais alguém com vocês, coloquem o nome dessa outra pessoa aqui,
Igor, só você que não, que eu já anotei que tá com você, a Yasmin e a Catherine, tá bom? E eu preciso que todos vocês tenham entrado pelo ambiente virtual. Se alguém entrou de uma outra forma, vocês precisam também colocar o nome de vocês, tá bom? E a Fernanda também, tagarela que nem eu, pronto. Fernanda, desista de ser técnica da qualidade. Vai ser professora, que você vai poder falar um monte. Tô brincando, tô brincando. Na qualidade também a gente fala bastante. Boa noite. Boa noite, Lucas. Não é o Lucas. Foi o Lucas? Foi sem querer, professor. Ah, tá bom. Tranquilo. Então tá, eu vou ficar esperando até a final da noite vocês colocarem aí a qualidade e o defeito de vocês, tá bom? Então vamos lá. E aí, né, a gente tem algumas habilidades, né, algumas coisas que nós podemos fazer, né, que nós podemos estudar a fim que a gente consiga lidar com o outro, né? Não é fácil trabalhar no mesmo ambiente, né, de trabalho em que não batem as ideias, mas a gente precisa colocar isso de lado, né, e, né, respirar fundo e seguir em frente, tá bom? Então, ao desenvolvermos esses relacionamentos interpessoal, nós desenvolvemos também, por consequência, habilidades que contribuem para solidificar esses relacionamentos. Então, focado nessa troca, né, ter a preocupação e valorizar a contribuição mútua dessas relações, a gente tem algumas características que vão nos ajudar, tá bom? A Jéssica falou para mim que tá travando. Eu vou fechar minha câmera, então. Para vocês também está travando, alguém pode só me avisar, por favor? Vou fechar aqui, tá bom? Mas eu tô aqui. Para vocês está normal, tá travando? Comentem aí, por favor. Tá travando demais. Ixi. Tá. Camila, para ti também? Ai, pena. Oi, Camila, você tá aí ainda? A Camila não está. Ah, tá, Inaí, beleza. Obrigada por avisar, viu, Jéssica? Vou tentar continuar. Se continuar travando, vocês vão me avisando, tá bom? Então, o primeiro, né, deles que nós vamos encontrar é o respeito, tá bom? Então, o respeito nada mais é que o reconhecimento e consideração pela diferença. Tudo certo? O segundo é a disciplina, tá bom? A disciplina vai ser o cumprimento constante dessas regras, tá bom? Que nós vamos ter que ter. Então, a gente precisa ter uma disciplina, tá bom? O terceiro é a cordialidade, né? Que vai ser a percepção da necessidade das outras pessoas e a disponibilidade e a contribuição dela, tá? Para aquela tarefa, tá bom? O quarto, né, o que a gente mais tem visto ultimamente, né, que é a empatia, tá bom? Então, a disponibilidade de se colocar-se no local, no lugar do outro.
E Sinair, pode ir colocar aqui no chat, tá bom? O defeito e uma qualidade. O quinto, desculpa, é a responsabilidade, né? A admissão das consequências sobre um comportamento e uma ação. Então, depende de como eu me comportei, eu vou ter né? Se eu descumprir uma norma, né, que está ali no Código de Conduta, eu vou ter que pagar, vou ter uma penalidade, né? Então, cabe a mim reconhecer esse descumprimento, né? E seja ele uma advertência ou algo até maior, mas eu preciso reconhecer todas as ações que eu faço, tanto as ações boas quanto as ações ruins, né? Se eu tenho a responsabilidade de entregar ali um projeto, né? Eu tenho um prazo para entregar aquele projeto, eu preciso cumprir com essa responsabilidade, foi designado a mim, né? Então a gente precisa cumprir com todas as responsabilidades, tá bom? Sejam elas tanto profissional como pessoal, tá bom? A cooperação, né? Então, quando eu trabalho o quê? Com o coletivo, né? Tem interação de outras pessoas. Eu preciso, né, também cooperar, né? Não é porque aquilo é feito em conjunto que, os outros fazem e eu não faço nada. Isso não é justo, tá bom? E a comunicação, né? Então, a comunicação nada mais vai ser do que todos colocarem ali, né, a maneira que desejam, né? Então a gente precisa ter essa conversa, né? Ela precisa ter uma manutenção, né? A gente precisa conversar para que todos consigam entender o que é preciso fazer, né? E ali a gente vai ter essa troca das informações que é tão importante, tá bom? Lembram do trabalho da atividade que nós fizemos na aula passada, né? Eu deixei vocês ali nos grupos, né? Aqui na aula ninguém quis contar para mim, mas lá nos grupos estava todo mundo tagarelando, né? Então, vocês precisam se comunicar. Como é que vocês iam fazer o trabalho se vocês não se comunicassem, né? Então, a gente precisa dessa comunicação sempre, tá bom? E aí, né, como é que eu vou aplicar essa comunicação, né, tudo isso de relacionamento interpessoal dentro da indústria, né, ali na empresa, né? Então, esse relacionamento com o próximo, ele sempre estará presente, tá bom? No cotidiano pessoal e profissional, né? Precisamos das pessoas, as pessoas precisam de nós. E nas organizações, as pessoas se relacionam de uma forma corriqueira, né, com os colegas de trabalho, as equipes, com clientes e fornecedores, tá bom? Então, ali, eu não vou saber se a pessoa tem um problema ou não, a não ser que ela me fale. Se eu perceba o jeito que ela está agindo, né? Eu trabalho com a pessoa todo dia, será que eu não consigo perceber quando ela está triste ou ela está feliz? Né? Eu estou em casa, né, com meu pai, minha mãe, meu irmão, eu consigo perceber quando eles estão felizes, quando eles estão tristes, quando tem um problema, né, como eu posso ajudar, né? Então vocês precisam, às vezes as pessoas só precisam ouvir a outra, né, para que como eu posso dizer, para que aquele mal-estar que ela esteja sentindo passe, tá bom? E aí, manter esses relacionamentos saudáveis e proveitoso, né? A gente precisa entender aquelas habilidades que nós vimos agora há pouco, tá bom? Aquelas 7 habilidades. E aí a gente vai conseguir colocar elas em práticas em todas as nossas ações, tá bom? E agora vamos praticar um pouco, tá bom? São 7 horas agora, a gente pode seguir? Posso continuar? Vocês querem que eu pare? E aí? A gravação ficou melhor? Jéssica, tá travando menos?
Ah, beleza, então. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês agora uma história, tá? Mais ou menos? Tá, beleza, então. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou. Tá, aí, preocupada com isso, mas tá bom, vamos tentar seguir. Deixa só eu ver aqui se eu achar a Camila. Oi, Oi, tudo bem? voltou, eu acho, mas. Ah, tá. Não, é que eu fiquei quieta mesmo, porque eles estavam comentando que estava travando. Aí eu falei, deixa eu chamar a Camila para ver se tá mesmo. Ah, não, então. Então foi porque você ficou quieta, então. Ah, tá. Tá, mas eu tava te escutando, daí eu. Ah, tá. É que eu fiquei Vamos quieta ver. mesmo. Eu fiquei Eu quieta. te aviso. Não, não, eu te aviso se travar, pode deixar. Tá bom, então, obrigada. De Então, né, nada, mas. obrigada. Meninos, meninas, quero que vocês prestem atenção nesse problema, tá bom? A gente vai tentar aqui, tentar resolver utilizando o que nós vimos hoje, tá bom? Então, a gente viu um pouquinho de ética, né? Vocês tiveram a oportunidade na semana passada de ler o capítulo também, tá bom? Então, agora a gente vai colocar na prática tudo isso, tá bom? Ética moral e o relacionamento interpessoal. E aí a gente tem um problema. A Maria W, né, não coloquei o nome dela, ela, após alguns anos de trabalho como engenheira de alimentos, foi escolhida para liderar uma equipe de projeto, cujo objetivo é estudar a qualidade dos produtos fornecidos. O projeto será desenvolvido com a participação da equipe, porém, eles não entram em um comum acordo. E o chefe da Maria entende que precisa contratar uma pessoa de fora. Bom, preciso saber se todos vocês conseguiram entender esse caso da Maria. Conseguiram me ouvir bem? Sim, Márcia, Sim? tá tudo certo. Aham. Tá, beleza. Então, aí agora a gente tem uma pergunta, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Então, levando em consideração o que nós aprendemos hoje sobre ética, moral e o relacionamento interpessoal, como você agiria no lugar de Maria e a sua equipe, né? Então, ali todo mundo tentou resolver o problema, né, do projeto e eles não entraram em um acordo. E agora o chefe da Maria, então, entende que precisa contratar uma pessoa de fora. Como vocês se sentiriam no lugar dela? Vou dividir vocês em grupo. Quando eu divido vocês em grupo, vocês falam mais. E aí? Como vocês se sentiriam? Hein? Vocês estão aí ainda?